Então, assim, para a minha visão, né, a controladoria é do que, principalmente, uma evolução da contabilidade, sabe, gente? Onde a gente deixou de ser o cara que prepara o imposto para o dono da empresa pagar, que ele é meio que de saco cheio do contador, né, que o cara só leva custo para ele, ou desembolso, que é os tributos, né? E ele passa a ser um cara, o contador, na verdade, ele é um diferencial que a empresa tem que ter. Ele é um cara que ajuda na tomada de decisão, ele é um cara que ajuda ele a ter o menor custo tributário, na verdade, né? Ele vai escolher qual é a melhor forma de tributar para a empresa, quais são as estratégias tributárias que a empresa pode usar a seu favor, né? Quais são as melhores tomadas de decisão que a empresa pode ter, decidir produzir um produto ou não, manter um produto ou não através das suas margens de contribuição, da avaliação daquele produto, da avaliação daquele produto, né? Então, o contador, ele evoluiu para a controladoria, né? A controladoria passou a dar um status maior para a contabilidade, de certa maneira, e a contabilidade, ela passou a planejar dentro da empresa, baseado nos fatos passados, eu planejo o futuro da empresa, através de um orçamento, através de estabelecer quais são as metas que a empresa faz. Isso quem faz é a contabilidade, não é outra área. Ah, pode ser um administrador lá dentro, professora, não precisa ser um contador. Qual é a base desse trabalho? Não tem como não ser a contabilidade propriamente dita, né? É a contabilidade de custos, né? É claro que isso daí é a relação da contabilidade com todas as áreas da empresa. Hoje, pessoal, um contador que quer ficar sentado na sua cadeira e não se relacionar com as áreas da empresa, ele está fadado a um insucesso. Não conhecer o negócio da empresa, ele está fadado a um insucesso. Na verdade, eu preciso conhecer os negócios, né? Eu preciso saber por que que a empresa decidiu produzir aquele produto, por que que ela usa aqueles materiais, se existem produtos substitutos que deem algum incentivo, né? Se esses produtos podem ser substituídos para ganhar algum incentivo fiscal, isso também é possível, né? Então, eu ser contador que eu tenho que estar vinculado só à contabilidade, olhando lá os conceitos de contabilidade. Muito pelo contrário. O conceito de contabilidade, ele hoje, ele é muito mais abrangente. Se a gente, vocês aqui já ouviram falar de CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Alguém aqui já ouviu falar Sim, nisso? Pronto. Então, se a gente tem uma legislação toda voltada para a contabilidade internacional, para padrões internacionais, pessoal, a gente tem uma profissão super evoluída, no qual eu preciso estar com uma mente aberta para saber que eu preciso conhecer todas as áreas da empresa, entender de vários outros conceitos, né? Na verdade, não é nem um contador, na verdade, gente. Aquela produção muito específica, né? Que só faz uma única coisa, ela está muito limitada. Hoje as empresas querem pessoas que agreguem, que tragam novas ideias, que possam contribuir com novos horizontes, que tragam sugestões e visões diferentes daquilo que já é feito, até para a gente poder traçar novas oportunidades, né? Hoje, mais do que nunca, né? Assim, quem diria que a gente viveria o que a gente está vivendo, né? Então, ter novas opções. Ontem eu dei aula na pós-graduação, né? Então, assim, eu dei aula com a Adelito, que é meu sócio, e ele estava lá em Portugal, eu aqui no Brasil, e a gente fez um convite a um colega nosso, né? Que ele é um cara que ele trabalha associado à XP, acho que ele é o cara que tem a maior carteira da XP aqui no Ceará. Ele só trabalha com grandes fortunas, né? Assim, ele tem mais de 1 bilhão de investimentos aqui. A carteira, ele tem 250 investidores na carteira dele. O investimento médio é 4 milhões. Então, assim, só a gente que tem dinheiro, né? IGF, o que que é IGF?
que é IGF? Imposto de grandes Ah, fortunas, sim. professor. Mas não, não é nem esse imposto, não, porque ele justamente faz o cara não ter que pagar esses impostos, entendeu? Ele está trabalhando com os fundos, né? Para justamente eles não terem que pagar isso. A gente faz um planejamento sucessório para eles, né? Para eles não terem que pagar isso. Aí a gente transforma tudo em empresa, né? Então, as empresas é que estão produzindo isso daí e aplicando nesses fundos, entendeu? Aí, o que, que a gente faz? Aí, assim, ele veio dar uma palestra, mas, assim, quem diria que a gente hoje, né, poderia, assim, a gente sempre pôde ter essa facilidade, mas hoje, na verdade, a gente não pode se juntar para dar uma aula dessa, né? Assim, a gente não poderia convidar ele presencialmente para ele dar aula junto com a gente, né? Essa aula obrigatoriamente tem que ser virtual, né? O Adelito não está aqui em Fortaleza para a gente dar aula junto, que a gente já deu várias vezes a aula de pós-graduação junto, né? E a gente não tá dando junto, né? E assim, se tivesse que dar junto, ele não poderia dar, porque ele está lá em Portugal. Mas a gente, isso foi possibilitado pela circunstância, né? Vamos dizer assim. A circunstância permitiu que a gente pudesse continuar no formato que a gente estava, de forma, assim, do mesmo jeito que a gente sempre deu, mas num formato diferente. Assim, aí eu acho que a aula foi super produtiva, né? Assim, a gente também falou sobre a questão da previdência privada, Felipe, porque no caso da eu não tenho nem que pagar imposto, o ITCD, né? A questão de eu deixar uma previdência privada para um herdeiro, eu não tenho nem ITCD, porque eu já estou destinando aquela previdência para alguém. Então, eu não tenho inventário, no caso de previdência. Então, assim, foi colocada várias situações, né, vantajosas para quem tem muito dinheiro, né, e que também não quer pagar imposto. O que, assim, hoje, né, a gente acaba vendo o nosso ministro da Fazenda querendo aumentar alguns impostos, né, e ele quer recolher impostos sobre os dividendos, mas ele quer também recolher impostos sobre voltar a CPMF, então ele quer recolher do pequeno e do grande. Isso não equaliza, né, porque todo mundo concorda que se eu for transferir R$ 1.000 para o Felipe, por exemplo, eu vou pagar o mesmo antiga CPMF, que a gente não sabe o nome que ele quer dar para hoje, que o cara está transferindo o milhão dele lá. Que o que vai mudar é a base, o montante a ser transferido, mas o imposto é o mesmo, concorda? Eu só equalizo pelo montante, né? Assim, mas o imposto está sendo cobrado para todas as operações. Eu, porque tenho menos, não sou isento desse imposto, entendeu? Todo mundo que estiver fazendo a operação vai ter que pagar o imposto, né? Então, acaba não sendo justo. Por exemplo, o arroz, o feijão. Eu que ganho R$ 1.000, vou pagar o mesmo imposto daquele cara que tem uma empresa que fatura milhões, né? Ele vai ter, vamos dizer assim, ele paga o mesmo imposto sobre o arroz e o feijão, né? Então, não é justo o consumo, né? O imposto sobre o consumo, ele acaba não sendo justo, né? A mesma cadeira que a gente compra é a mesma cadeira que o rico compra. Ah, ele compra uma cadeira muito mais cara, professor. Eu sei, gente. Ele pode até comprar uma cadeira 3 vezes, 10 vezes mais cara que a nossa. Mas a rigor é o mesmo imposto que está lá, né? É o mesmo ICMS, a mesma alíquota de 18%. Ele está escolhendo a cadeira mais cara, né? Por escolha dele. Mas se ele escolher a mesma que a nossa, ele pode escolher a mesma que a nossa para a cozinha dele. Aqui a gente bota na sala de visita da gente, ele pode escolher para a cozinha. Então ele vai pagar a mesma. O arroz e o feijão não tem como ele escolher outro, é o mesmo que está no mercantil, né? Não varia muito. Cebola, batata, né? Isso tudo é muito igual. Água é muito igual, entendeu? A energia é muito igual, não tem como fugir disso. Então, dentro dessa lógica, a nossa tributação é muito injusta, né? Então, por mais que a gente esteja, assim, acaba ficando, assim, a gente é contador e as pessoas acham que porque a gente calcula imposto, a gente é a favor dos impostos. E não tem nada a ver com isso, né?
Eu acho que porque a gente. Isso é exemplo de imposto indireto, como assim, o imposto sobre consumo, ele é um imposto indireto, né? PIS, COFINS, ICMS são impostos indiretos, né? Ok? Que são impostos sobre o consumo. Imposto sobre a renda, qual é? É imposto de renda, contribuição social, que é o imposto que está dentro do resultado da empresa ou sobre o faturamento, entendeu? Que aí são esses dois. No caso, muitas vezes, o imposto de renda e a contribuição social, eles não são calculados diretamente no resultado da empresa, dependendo da forma de tributar, né? A gente tem, a aula de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão tributária, né? Eu vim aqui, assim, por que eu vou falar sobre a questão tributária, gente? Porque eu entendo que aqui a gente vai falar sobre gestão, decisão, controladoria, o que logicamente, né, a gente vai falar ao longo dessa disciplina sobre a questão de gerir uma contabilidade. Mas para eu gerir uma contabilidade, eu tenho que entender mais ou menos, né, o que se dá nessa gestão. E eu entendo que vocês já vêm de cadeiras de contabilidade que fazem débito e crédito, e eu não tinha tanta certeza do nível da questão tributária. Então, eu quis, pelo menos, trazer quais são as opções tributárias que a gente tem, tá certo? Que seria, a gente vai falar aqui um pouquinho do que é uma formalização. Para eu trabalhar uma controladoria, a premissa é eu estar formalizado, né? A primeira coisa que eu preciso ter para eu ter uma controladoria é ter uma empresa formalizada. Ela tem que ter um CNPJ, a formalização de empresa tem um CNPJ. Então, o primeiro nível de formalização é um MEI. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação para a gente começando a discutir. E eu quero que vocês vão perguntando, gente, para a gente poder incrementando, tá certo? Aí, assim, qual é o cerne da questão hoje? Eu quero que a gente entenda o que é essa formalização de uma empresa, para a gente poder ir entendendo qual é o papel dessa controladoria diante de uma empresa formalizada, que tem essa questão tributária por trás, que tem uma questão societária, que são duas coisas distintas. Eu tenho uma empresa que ela pode ser uma SA, ela pode ser uma limitada, ela pode ser uma empresa individual, ela pode ser uma Eireli, que isso é diferente do que é uma empresa do Simples Nacional, uma empresa do lucro presumido, ou empresa do lucro real, ou até mesmo um MEI. São coisas distintas, entendeu? Então, é isso que a gente vai meio que discutir hoje, para a gente abrir a nossa mente, entender as atividades da empresa, que é a partir disso que a gente formaliza o negócio, né? E é claro, né, que a gente não pode deixar de considerar essa formalização, gente, é baseado também, isso aí são os critérios legais, essa formalização, tá? Mas a gente tem todo o empreendedorismo por trás disso. O empreendedorismo é toda a ideia, o know-how, o diferencial do mercado, que eu entendo que vai ter mercado para isso, vai ter apropriação. Então, é isso daí que a gente tem que buscar, né? E aí eu tenho que ter essa formalização para que essa minha ideia ela tenha consistência e não se apague, não vire só uma ideia, não vire poeira, né? Porque a partir do momento que alguém quer comprar de mim e eu não tenho uma nota fiscal para dar para ela, se ela for uma empresa, ela não vai me comprar. Ah, porque eu quero comprar o seu serviço. Quanto? Mas eu preciso de uma nota fiscal. Vixe, eu não tenho, não. Ah, então, deixa para lá, depois. Você perde a, a, a venda, né? Vamos dizer assim. Você perde a oportunidade. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar aqui com vocês.
Amor, assim, a aula tá sendo gravada, entendeu, Áurea? Se você deixar de pegar alguma coisa, queira ou não queira, eu vou disponibilizar ela depois, tá certo? Mas tu cai, levanta, entra de novo. Não tem problema, não. Vai entrando aí. Eu tô tomando água porque eu grito 10 vezes mais sozinha, porque eu não vejo vocês falando. Eu falo só, penso que tô só. Eu grito mais para pensar que tem movimento, viu? Aqui. Pense, parece uma doida. Acho que os vizinhos pensam que eu tô ficando doida aqui sozinha. Mas vamos lá. Formalização. Qual é o nosso primeiro passo, o primeiro nível, né, de formalização? Primeiro nível de formalização, gente, é o MEI, que é o microempresário individual, tá? Quando eu tô no MEI, eu faturo até R$ 81.000, tá certo? Vocês estão me escutando direito, né? Tá tudo sob controle aí, não tá? Tá sim, professora, de boa. Show. Felipe, qualquer coisa tu me diz, viu aí? Se, 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 Aviso. se for caindo, né? Aviso. E a apresentação tá aparecendo, né? Então vamos lá. Então, ó. Então, para eu ser MEI, eu não posso ultrapassar o faturamento de 81 mil. Ah, professora, mas eu só vou emitir nota de 81. Gente, se é um negócio que eu estou começando, e aí, assim, eu estou falando isso para você, não é para fazer errado nem certo, não. Eu vou na lógica que eu acho que a gente tem que cuidar de um negócio que precisa crescer, né? A gente tem que dar oportunidade aos negócios crescerem, gente. A carga tributária do nosso país, de fato, ela é alta. E uma vez eu abrir um negócio, eu tenho que honrar os compromissos tributários. Eu não posso abrir um negócio, emitir as notas e não pagar os impostos. Não tem sentido. Eu tenho vários clientes que abrem os negócios lá no escritório e não querem pagar. Que até emite nota e não paga o imposto. Eu não entendo por que a pessoa faz isso. Eu não entendo qual é a conta que ela faz. Tem um monte aí sonhando com um refis. Eu até entendo que vai sair um refis agora por conta dessa pandemia e tudo mais. Mas a pessoa não vem pagando, é da agora. Se o refis sair, eu acredito que ele até vai perdoar alguma dívida do passado para poder zerar e começar tudo de novo. Mas e se sair só a partir de março agora? Ou só de janeiro de 2020, que seja? Não tem quem garanta que vai sair algo muito, muito, muito para trás. Até porque faz um certo tempo que não sai refis para nada aqui no nosso país, entendeu? Mas enfim, né? Então, eu acho que, como é um negócio que está começando, eu acho que a gente deve começar pelo começo, né? E o começo é o MEI. Saber se o negócio vai dar certo, se eu não preciso de muito funcionário, se um funcionário já atende, o MEI dá a condição de eu ter um funcionário, eu não fico também descoberto, né? Da pessoa não estar formalizada, porque ela pode entrar na justiça contra mim, essas coisas a gente tem que estar preparado, porque ninguém conhece ninguém nos dias de hoje, né? Eu não sugiro ninguém não contratar a pessoa avulsa, eu acho que isso não é bacana. Se existe uma relação de subordinação, assiduidade, que são as características trabalhistas, né, que a gente não pode deixar de considerar. Se é uma atividade que ela consta no MEI também, a gente tem que ter muita lógica nisso, né? Que é, por exemplo, alimentício, comida. Tem várias atividades alimentícias no MEI. Se você se enquadra em alguma delas, eu acho que você deve começar pelo MEI, né? Então, o MEI é uma boa opção. Agora, se você tem certeza que você vai precisar emitir nota e que essas notas vão realmente ultrapassar os 81 mil, eu acho que você não deve nem começar pelo MEI. Você deve se formalizar realmente pelo Simples Nacional, né? E aí vem os conceitos de microempresa e empresa de pequeno porte. Esses conceitos, eles são dados pela Lei 126, né, do Simples Nacional, que ele traz o conceito de microempresa, que é a receita bruta até 360, então de 0 a 360 mil, a empresa está na categoria de microempresa. E EPP é uma empresa que fatura de 360 mil, 0,1 centavos, é uma empresa de pequeno porte.
até 4.800.000, tá certo? E aí, a de 360 mil é uma média de 30 mil por mês, tá no Simples, e a do presumido é uma média mensal de 400 mil por mês, certo? E aí, a gente tem essa, aqui eu botei o faturamento anual e o mensal, a média mensal, tá certo? Professora, eu posso faturar 500 mil no mês e 100 no outro? Lógico, né, gente? Que eu não posso ultrapassar o limite anual, tá certo? Os 81 do mesmo jeito, a média é 6.750, mas eu posso faturar 2 mil, 10 mil, 3 mil no outro, 5 no outro. O que eu não posso ultrapassar realmente é o ano, tá certo? Ou a proporcionalidade. Se eu abrir agora em agosto, então eu tenho agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 5 meses. Eu multiplico a média mensal vezes os 5 e tenho a proporcionalidade do ano, tá certo? Ficou claro aí esse limite de faturamento? E esse limite Ficou, de ficou. faturamento, gente, é o que exclui as empresas do Simples Nacional, do MEI, tá certo? É fatores excludentes, tá? Quando a gente está no microempreendedor individual, gente, ele não tem um imposto baseado no faturamento, tá certo? Eu tenho um imposto fixo, uma contribuição fixa, vamos dizer assim. Eu pago, né, um valor de 52,25, faturando ou não, tá certo? Se eu faturar ou não, eu pago 52. Ou seja, eu vou ter esse custo mesmo que a empresa não esteja funcionando ou não. Aí as vantagens, eu vou ter o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que eu vou ter um CNPJ vinculado a um CPF. Não existe contrato social ou requerimento de empresário individual para o MEI, tá certo? Eu só tenho um registro de MEI. Mas isso não é contrato social, não é ficha de empresário individual, nada, nada. É só um cadastro, tá? Facilita a abertura de conta bancária, pedido de empréstimos, emissão de notas fiscais, possibilita ter um funcionário de carteira assinada, como eu falei para vocês, e o microempreendedor individual tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria. Porque quando você paga esse 52,25, você está pagando o INSS referente a um salário mínimo, tá? Para a sua aposentadoria, tá certo? Tanto é que quem tinha um cadastro para o MEI, eles estavam sendo contemplados, né, para esse auxílio aí do governo, do auxílio da pandemia, os R$ 600, tá certo? Considerando, assim, que a pessoa não tivesse, não tivesse na declaração de imposto de renda aqueles critérios, né, renda superior a 28 mil, não sei quanto, né? Mas eu ia te dizer uma coisa com relação a isso. Ah, sim, é uma coisa que eu quero dizer. Quando eu abro um MEI ou quando eu abro uma empresa e eu sou funcionário de alguma empresa, eu estou automaticamente dizendo que eu estou abrindo mão do emprego, tá? Por quê? Porque eu considero que eu tenho uma fonte de renda. Não que necessariamente eu tenha a fonte de renda. Ah, professora, mas essa empresa não está faturando. Eu não posso provar que ela não está faturando? Gente, você pode até dizer que ela não está faturando, mas você tem a possibilidade de faturar. Você não fatura porque não quer, ou porque não botou para frente, ou porque não foi, qualquer dos motivos, entendeu? Mas você abre mão, que o seguro-desemprego é para quem não tem nenhuma opção, né? Você foi demitido e não tem nenhuma opção ou oportunidade. E a partir do momento que você tem um CNPJ, o governo entende que você está se oportunizando por si só, né, ou por qualquer outra forma, né? E aí você é automaticamente bloqueado, né, para receber o seguro-desemprego. Nem entra de forma alguma, tá certo? E eu vejo gente que tem dinheiro que sofre com isso, né? Ai, por que que eu abri essa empresa? Eu devia ter esperado. Sem comentários. Prefiro não comentar, ficar calada, porque é sem comentário.
E aí, quando a gente vai para o Simples Nacional, o enquadramento, quando a gente vai abrir o Simples, né? Eu até, um dia desse, eu pesquisei. Porque, assim, quando a gente abre o Simples Nacional, eu posso até querer faturar 4 milhões e 800, né? Mas eu, de fato, não sei quanto é que a empresa vai faturar. Quando ela abre para faturar o que der, né? Eu posso até ter algum contrato pré-estabelecido e tal, e eu ter mais ou menos uma noção de faturamento e tudo, mas eu não tenho certeza se ela vai faturar uma média de 30 mil por mês ou os 400 mil, né? Então, a rigor, quando a gente abre, que a gente conversa com a pessoa que está abrindo, que ela diz, ah, não sei, não tenho ideia, acho que vai faturar uns 10, 15 mil garantido e tal, então ela fica na casa da ME. E, naturalmente, com o passar do tempo, ela vai aumentando esse faturamento e ela pode chegar aos 400 mil por mês. Mas a gente não necessariamente muda, né, de ME para PP, sabe? Eu até liguei um dia desse para a consultoria que a gente contrata lá para o escritório e perguntei se na lei tinha alguma coisa, assim, que penalizasse, né, caso a empresa já tivesse ultrapassado o faturamento de 360 mil, e não tivesse mudado para ME, porque também, do mesmo jeito que ela aumenta o faturamento, ela também desce o faturamento. Por exemplo, esse ano, o escritório mesmo, né? Aqui em casa, ó, aqui no escritório. Sei lá, ano passado eu cheguei a faturar mais de 400 mil. Aí eu não mudei ME para EPP. E esse ano eu já acho que eu não vou passar dos 360 mil, porque agora, nesse período da pandemia, vários clientes deixaram de pagar, eu deixei de emitir nota, porque vários pediram para pagar menos, né? E tudo. E aí eu também deixei de emitir, porque eu não emiti para o cara nem me pagar, eu vou pagar um imposto que eu nem vou receber. Não tem condição, né? Então, assim, enfim. Aí eu perguntei, né? E não tem nada na legislação dizendo, engraçado isso, né? Mas, enfim, o Simples Nacional, ele tem um critério, né, de classificação, vamos dizer assim, das atividades que estão contempladas no Simples Nacional. Não são todas as atividades que podem estar no Simples. Por exemplo, atividades financeiras, né? Sei lá, banco não pode estar no Simples Nacional, até porque normalmente tem um volume de atividades bem representativos, né? Então, banco não pode estar no Simples Nacional, holdings não pode estar no Simples Nacional, que mais? Deixa eu pensar mais outra coisa aqui que não pode estar no Simples. Bom, tem algumas situações que não pode estar no Simples Nacional. E aí, a gente tem que identificar a atividade que a gente quer, né? E visualizar qual é o anexo, né? Então, a empresa tem um anexo a ser enquadrado. A gente visualiza a atividade que a pessoa quer, vê se está contemplando esse KNAI dentro das atividades do Simples e qual é o anexo. Eu vou passar aqui os anexos. E não pode ultrapassar os 4 milhões e 800. Por exemplo, terceirização de mão de obra também não está no Simples Nacional. Eu tenho atividade de limpeza, mas terceirização de mão de obra não. Entendeu? Aí eu tenho as características da atividade de limpeza e da terceirização de mão de obra, que uma pode estar no Simples e a outra não. A partir do momento que eu botar uma atividade que não contempla o Simples Nacional, naturalmente aquela empresa ela é excluída do Simples Nacional, tá, gente? Vou passar aqui. Aí o anexo 1 do Simples, ele é comércio. Aí olha como é bom o comércio do Simples. Ele começa com uma alíquota de 4%. A tabela de comércio é boa. Mas só que aqui, isso aqui é uma alíquota que eu vou fazer um cálculo para chegar na alíquota efetiva do Simples, viu? Só para vocês saberem. A gente tem o anexo de comércio, aí o segundo anexo aqui, o anexo 2, é o de indústria, né? Aí eu tenho. Não, transporte pode. Tem os transportes que pode, que eu tenho transportadora que ela é do Simples Nacional, viu, Felipe? Agora, deve ter alguma atividade específica de transporte, talvez não possa. Mas eu sei que, assim, transporte que carrega, CTE, tudo pode estar no Simples Nacional. Eu tenho transportadora que está lá no Simples.
viu? Aí teria que ver se tem alguma especificidade que não possa. Pode ser que tenha, porque é tanta categoria, tanta, tanta, porque assim, transporte de minerais, transporte de carga pesada, transporte de materiais, transporte de pessoas, né? E assim, a gente sabe que tem transporte de materiais, de valores, tem muitas coisas, entendeu? Então a gente só precisa saber qual é dessas, entendeu? Para a gente poder. Mas a gente pesquisa e vê, não tem isso não. Aí tem a indústria, né? Aí eu tenho alguns tipos de serviço. Esse anexo 3 de serviço é o melhor. É a que tem as melhores alíquotas, tá? Serviços um. Eu tenho a de serviços 2. Como é que é a de serviços um, professora? É a de melhor. Vou voltar aqui, ó. A de serviços um começa com 6%, e a de serviços 2 começa com 4,5%. Por que ela não é melhor? Porque, assim, no Simples Nacional, gente, ele contempla todos os impostos, ó. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS ou ICMS e o INSS. Nesse anexo aqui, ó, de serviços 2, ele não contempla o INSS. E aí, se eu tiver funcionário, eu tô lascado. Porque o INSS é 28% sobre a minha folha de pagamento, mais ou menos, quase 30%. Então, se eu tiver uma folha de pagamento grande, isso compromete muito o meu custo, entendeu, gente? Então, tá no Simples, o diferencial de estar no Simples é ter essa, vamos dizer assim, esse INSS dentro da minha alíquota do Simples como um todo. Então, esse serviço aqui, ele já está comprometido. Pronto, então é o de passageiros, né? É o de ônibus, que não pode estar dentro do Simples Nacional. Esse daí não é o que realmente tem lá no escritório, não. Então, realmente, ele pode ser não pode ser do Simples mesmo. Deve ser isso mesmo. O que eu tenho é transportadora, tá? A transportadora, assim, de coisas. Bebida, não. Eles não transportam bebida lá. Certeza que eles não transportam bebida. E aí eu tenho esses serviços 3 que também é super alto, né? Que é serviços intelectuais, que de arquitetura, medicina, que mais aqui que tem? Engenharia, é, a troca. É no mês que ultrapassar, aí eu já passo a calcular pelo outro pelo outro regime, né? Porque no caso simples, eu vou para o presumido. Naquele mês seguinte, eu já entro no outro regime, certo? Ó, no caso aqui, o que que pode acontecer? Esse anexo aqui, gente, que é o 5, aqui tá anexo 3, mas é o 5, tá? Eu tenho que fazer o fator R, né? Que é um fator aí que você faz um cálculo entre a folha de pagamento e o faturamento. Ele tem que dar 28%. E aí ele me joga para aquele serviço lá, do anexo 3, que é 6%. Esse serviço daqui tem que ter uma folha de pagamento bem representativa em relação ao faturamento, para que eles possam ter a menor alíquota. É assim que vale a pena eles estarem no Simples Nacional. Então, se eles tiverem uma folha de pagamento representativa, aí eles descem para o Simples Nacional. Ou seja, parece que o contador não tem trabalho. Ai, contador não tem trabalho, não. Ele faz só apurar meu imposto, é a mesma coisa todo mês. Nada disso. Ele tem que fazer essas avaliações. Ele tem que ficar avaliando quais são as atividades que melhor se encaixa. Ele tem que procurar o KNAI que fica melhor. Por exemplo, se eu tiver uma empresa de terceirização, vamos supor, uma empresa de limpeza terceirizada, gente, se ela fosse terceirizada, que o principal custo dela vai ser a mão de obra, e ela não estiver no Simples Nacional, ela vai pagar muito imposto, não vai compensar ela ser uma empresa terceirizada, fazer terceirização de mão de obra.
ela tem que estar no Simples. Então, ela tem que ser uma empresa de serviço de limpeza, de serviço de manutenção, de serviço de alguma coisa desse tipo, para estar no Simples, para ela economizar tributariamente e atender às necessidades. E aí ela vai fazer o quê? Ela não vai destinar uma pessoa única sempre para a mesma empresa. Ela vai fazer o rodízio das equipes, para não caracterizar que ela terceirizou aquela mão de obra sempre para a mesma empresa. Tá entendendo? Então, a empresa tem que ter todo um cuidado na administração de fazer esse rodízio. E a contabilidade tem que ter todo o cuidado de orientar, porque o contador não está lá só para calcular o imposto, não. Está lá para entender o negócio da empresa, para trazer para ele um diferencial, de ter margem de lucro, de pagar menos imposto, de não deixar aquela empresa no risco, de fazer um trabalho consistente. Vocês estão entendendo o que a gente está conversando, pessoal? É desde o KNAI, da escolha do KNAI da empresa, até a prestação do serviço, né, a forma de prestar o serviço, que eu faço o enquadramento do negócio dessa empresa. Então, o dono sabe o que, que ele quer prestar de serviço, mas a gente vai alinhar com ele a melhor forma de prestar o serviço, entendeu? Então, quando a gente está pensando junto com a pessoa, a gente não pode cobrar R$ 200 para fazer a empresa dele. Infelizmente, a gente tem que cobrar mais. Mas tem um monte de contador que cobra só 200, né? Aí é osso. Aí é desvalorização da nossa categoria, professor. Né, não? E não dá valor a esse trabalho, Felipe, de meio de campo, entendeu? Que é sério. E assim, como muitos não fazem, não querem ter esse trabalho, porque também não tem margem para cobrar, porque ninguém dá valor. Eu não sei quem é que diz, entendeu? Para o dono da empresa, esses detalhes. Ou então, assim, existe um monte de consultoria de um monte de gente que fala nada com coisa nenhuma, entendeu? E tá roubando nosso lugar. É isso Que nem mesmo. conhecimento da essência disso, né? Mas porque viu alguém fazer, ou já entendeu o mote da coisa, tá entendendo? Que isso aqui não é nada demais, né? É só ler. E aí você saber como é que a coisa se processa, né? E chega lá e vende bem bonitinho. Vende de uma maneira, porque assim, o que é que o dono da empresa quer? Ele quer economia, ele quer pagar, quer resultado, né? E quem mostra isso para ele sai na frente. Infelizmente, às vezes, quando a gente não tem a oportunidade de falar com o cara, né? Outra pessoa sai na frente, né? E aí a gente acaba perdendo. É aquela conta daquela cor, professor. Não é? É aquela com aquela empresa chamada Conta Com, que a gente não pode citar nomes. Ah, pois é. Mas a gente tem, né, que aprender a fazer isso e aprender a saber que existem essas estratégias, porque isso daqui, gente, não é sonegação, não é nada. Isso aqui é visualizar o negócio da empresa. É aquela história que eu disse, o contador não está lá para... Por exemplo, um cara chega para mim, aí diz assim, eu quero abrir uma empresa de consultoria. Ah, é uma empresa de consultoria? Aí ele vem para essa tabela aqui, ó, 15,5. Aí se tem vários contadores que recebem o cara querendo abrir uma empresa de consultoria, e o contador faz o quê? Abre a empresa de consultoria na tabela 15,5, quer nem saber, nem pergunta nada a ele. Eu vou perguntar se ele vai ter funcionário, se ele não vai ter, se ele vai ter prolabore, se ele não vai, porque se ele tiver prolabore, vai impactar nos 28% para ele descer para aquela de 6%. Se ele vai fazer outras atividades, se obrigatoriamente o cliente que ele está pedindo para ele abrir a empresa vai querer consultoria na nota, se não pode ser serviços administrativos, que é 6. Se a gente não pode botar as duas atividades e ele negociando, entendeu? Eu vou conversar com o cara. Eu não vou fazer o que ele me diz. Entendeu? Então, assim, a gente também tem que saber. Aí o cara fica todo alegre, né? Quando a gente conversa com ele, explica quais são os que ele tem. Entendeu?
Então, vamos lá. Isso aqui são as tabelas, né? E aí os benefícios do Simples Nacional. Os benefícios dispensados às micro e pequenas empresas são a apuração e arrecadação dos tributos mediante um regime único de arrecadação, inclusive as obrigações acessórias, acesso ao crédito e ao mercado, cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, geração de emprego com a redução dos encargos previdenciários, redução da carga tributária e forma simplificada do recolhimento de tributos, até porque a gente recolhe tudo numa guia única, né? Aí a gente tem o nosso próximo tipo tributário, que a gente pode escolher, mesmo. Ai, tem situações que é melhor estar no lucro presumido? Tem. Se eu tiver enquadrado naquele anexo 15, que não me dá condição de eu baixar a minha alíquota de 15%, né? E faturo muito, eu vou aumentando aquela alíquota, chegar a 33%, é melhor estar no presumido, viu, gente? E aí eu posso estar no presumido faturando até 78 milhões, certo? Então, eu posso optar por estar no presumido, porque de fato estar no presumido é melhor. Gente, uma atividade que muitas vezes está no presumido é muito bom, às vezes é melhor até do que do lucro real, porque a margem dela é melhor. Assim, por exemplo, no lucro presumido, as construtoras, elas têm uma margem definida em lei, uma margem de lucro definida pela Receita Federal de 8%. E uma construtora, às vezes, tem uma margem maior do que 8%. Por que ela vai para o lucro? Se a Receita quer cobrar um imposto por uma margem menor? Ela vai pagar pela margem menor, né, não, gente? Óbvio. Se eu tenho um lucro que me dá uma margem de 20 e a Receita está dizendo que a minha margem é 8, eu vou ficar com a Receita. Amiga, vou ficar aqui contigo. Para que eu vou para o lucro real, ter mais coisa, né? Ter mais responsabilidade, estou no lucro real também. E outra coisa, não preciso deixar de ser organizada porque eu estou no presumido. Eu posso ter a mesma organização que eu teria estando no lucro real, até pela segurança, pelo critério, né? Pela, sei lá, pelo cuidado da empresa, vamos dizer assim, né? E estar no presumido. Até porque, gente, as construções civis, elas têm uma vantagem de elas podem, cada obra delas, elas abrirem um CNPJ, né? E isso dilui o faturamento, não juntando. É claro que tem obra, gente, que fatura 400 milhões, né? E aí elas realmente não poderiam estar dentro do presumido. Quando a gente fala de um prédio, não, eles acabam ficando dentro desses 78 milhões, realmente. Mas quando a gente fala de obra de estrada, né, de uma empresa, de uma construtora maior, isso realmente não consegue se manter. Mas quando a gente fala dessas obras de apartamento, cada apartamento daquele tem um CNPJ, né, eles até chamam de SEI, né, para o INSS e tudo. E aí as construtoras acabam ficando isoladamente com cada um individual para poder se beneficiar dessa condição de estarem no presumido. Porque para elas é muito mais vantagem, certo? É um exemplo de atividade, né, que é mais vantagem, mas tem outras que também não vale tanto a pena. Aí, assim, ó, aqui é um exemplo, no caso, né? Quando a gente está no serviço, uma empresa de serviço, ela tem 32% de margem, né? Aí já não necessariamente é uma empresa que valeria a pena. Só se ela tiver mais margem do que isso, né? Ela tem que ter uma margem de 32. E aí a base de cálculo é 48, imposto de renda 25, porque eu botei 10% de adicional, né? Aí dá 15 mais 10, 25. Aí dá 12 mil de imposto de renda e contribuição social é 9%, dá 4.320. Aí a gente tem no indústria, né? 150 mil, botei o mês de faturamento, dá 12 mil de base de cálculos, 25 dá 3%. Olha como é diferente quando eu tenho uma margem de 8%, né? De imposto. E aí eu tenho 4.080 contra os 16.
Mas a gente teria que realmente fazer o lucro real para entender a diferença disso daí, né? E avaliar que é melhor ou pior, tá certo? E aí, gente, só voltando aqui para a gente fechar, e o lucro real é o resultado propriamente dito da empresa, que é receita menos despesa e custo, né? Então, a gente teria o lucro real da empresa, tá certo? Tudo que eu vendi, menos tudo que eu gastei dentro da empresa. Gasto com pessoal, com material consumido, com serviços administrativos, propaganda, marketing, tudo isso, tá certo? E aí, a gente tem. Aí agora eu vou fazer um paralelo aqui sobre a questão societária, né? Quais são as opções de constituição de empresa? Quais são as opções societárias que a gente tem? As opções tributárias é Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, tá certo? E aí a gente tem. A gente tem hoje. O primeiro tipo, né, pessoal, é a empresa individual, de certa, né? Que a gente acaba tendo uma, como é que eu vou dizer? Uma pessoa constituindo a empresa. Quando a gente fala de empresa individual mesmo, não é a Eireli, né? A gente tem deixa eu só ver aqui, se eu vou falar aqui no outro, peraí, no outro slide. Empresário individual, deixa eu começar por ele, que é mais simples, ele é o mais simples de todo, tá? Ele é aquele que é a própria pessoa, tanto é que ele fere o princípio da entidade, porque o patrimônio dele, ele se confunde com o patrimônio da empresa, né? Assim, juridicamente, quando a modalidade de empresário individual, ela deixa o empresário vulnerável no patrimônio da pessoa física, tá certo? Ele exerce em nome próprio uma atividade empresarial. É uma pessoa física, titular da empresa. O patrimônio, pessoa natural e do empresário individual são os mesmos. Logo, o titular responderá de forma ilimitada pelas dívidas da sociedade. Caso se for ter um sócio, a melhor opção é a limitada. E aí eu vou voltar para vocês entenderem. Então, ele tem um termo na junta de empresário individual, tá certo? Não chega a ser nenhum contrato. É uma ficha de empresário individual, tá certo? O registro dele na junta comercial. E aí, para a gente poder tirar esse problema, que acabava sendo um problema, né? As pessoas ficavam com medo, né? Dependendo do tipo de empresa, isso era um problema mesmo. Por exemplo, eu tinha um colega que ele tinha um posto de gasolina, em tempo de explodir, na modalidade de empresário individual, né? Doido, né? Porque imagina se explodisse os carros do povo. Porque tinha prejuízo de terceiros muito, né? Posto de gasolina é assaltado, né? E tudo. Então, um risco muito grande. Primeira coisa que a gente fez foi transformar em Eireli, porque na época era possível, né? Doido, né? Pois é, mas acho que ele também não tinha um contador que orientasse, né? E é porque ele era advogado, mas acho que ele foi ser empresário sem prestar atenção, né? O povo que não lê as coisas. Eu me admirei, porque ele, como advogado, né, deveria melhor do que eu saber essas coisas, né? Apesar da pessoa, às vezes, não ser da área, mas mesmo assim, né? Acho que é o mínimo, né? Mas, enfim, então, assim, trata-se de uma empresa constituída por apenas uma pessoa, detentora de 100% do capital, que não pode ser inferior a 100 vezes o salário mínimo do ano, né? Então, a questão da Eireli é porque ela exigia que a gente tivesse 100 salários mínimos, né? E nem todo mundo tinha realmente esse capital para poder colocar na empresa individual, entre aspas, né? Para ficar livre da responsabilidade dos seus bens próprios, né? A Eireli estabelece que apenas o patrimônio social da empresa esteja comprometido em caso de dívidas do negócio, protegendo assim os bens pessoais. A principal diferença entre as duas formas é a responsabilidade sobre as dívidas,
Mas se optar pela Eireli, ela protege o patrimônio pessoal dos sócios, tem que fazer a integralização do capital. Na época que estava feito, o salário era 954 e hoje é 1.045, então seria 104.500, né, os salários mínimos. Só que hoje a gente ainda tem outra vantagem, pessoal. A gente tem a sociedade unipessoal. Não limita o valor do capital social, né? E ela é uma limitada de um único sócio. E a pessoa é responsável o valor daquelas cotas que ela definir. 1.000, 5.000, 10.000, emprestou dinheiro porque quis, botou aquilo dali porque quis, e o sócio só é responsável até aquilo dali, né? Então, a gente hoje também tem mais recursos, né? Tá bem mais, vamos dizer assim, mais tranquilo com relação, né, a essa situação, né, do capital social ser responsável, né, quando a gente coloca a responsabilidade da empresa, né? A gente acaba deixando tudo mais tranquilo, né? Com relação a isso, a gente acaba se sentindo mais confortável, né? Porque não está vinculado a um número, né? De qualquer maneira. Eu acho que a gente conseguiu minimizar esse risco aí, né? E aí, pessoal, a escolha desse tipo, né, de empresa não está vinculada à escolha da forma tributária, né? Eu posso escolher a minha forma societária independente, sabe, da minha forma tributária. Era bem isso que eu queria que a gente saísse daqui ciente, consciente, sabe? Para que a gente pudesse, a partir de agora, entender um pouco do que é controladoria, né? Eu quero que na aula que vem a gente vai começar a nossa primeira unidade, mas aí eu queria um pouco que a gente, assim, pelo menos se apresentasse na próxima aula, né? Porque essa aula só eu que falei, me esgoelei, né? Que Me excluindo, né? Tá me excluindo, beleza. não, realmente tenho que lhe agradecer, né? Não posso dizer que eu falei sozinha, né? Mas eu queria ver se a gente se apresentava, pelo menos abrir o microfone. A Juliana também falou, né? Pelo menos disse eu, né? Falei, professora, Pois é. de boa Obrigada. noite. Boa Né, noite. E Derek, amor meu? eu queria que, assim, vocês perdessem um pouco a vergonha para a gente poder interagir mais, porque eu fico muito angustiada de já não ver vocês. Eu já entendo até, assim, vocês não quererem abrir a câmera e tal, mas pelo menos trocar uma palavrinha, né? Se na aula que vem alguém se sentir confortável em abrir a câmera, tudo bem. Quem não se sentir, eu entendo, mas que pelo menos a gente se apresentasse, né? Dissesse qual semestre. Professor, licença. Oi, amor, diz, amor. Dá pra se apresentar agora, professora? Ainda é 8 horas da noite. Não dá, mas eu tava falando da próxima aula, porque, assim, eu ainda ia falar mais. Eu ia falar um pouquinho do AVA, né? Ah, entendi. E para o pessoal também ficar preparado, né? Porque eu não ia pedir para a pessoa abrir a câmera ou se apresentar agora, entendeu? Tá entendendo? E eu ia Sim, comentar sim, sim. do que eu coloquei lá no AVA. Gente, eu coloquei lá, assim, ó, só para a gente se situar, né? Assim, vocês já estão sabendo mais ou menos como é que usa, porque ele é tranquilo, né? Assim, de usar. Vocês Eu me dei bem de boas. Comecei a mexer nele hoje, mas não tem bicho, não. Pois é, eu acho que ele tá tranquilo, né? Mais ou menos. Eu acho que assim, na verdade, é uso, né? Tudo é uso, né? Quanto mais a gente usa, mais fácil vai ficando. Eu quero ver se eu coloco uns links de uns, vamos dizer assim, de alguns vídeos sobre controladoria, que traga assim recadinhos rápidos, entendeu? Sobre o que é.
e tal, alguma questão, sei lá, tributária, ou algum vídeo que eu acho interessante, eu quero compartilhar com vocês lá. Bem didático, né? Eu coloquei essa apresentação do PowerPoint, deixa eu só ir para lá para eu ver aqui o que eu tenho aqui. Deixa eu só ver aqui. O que eu já coloquei? Eu coloquei essa apresentação. Boa noite. Só uma Oi, dúvida. amor. Diz, Todas as amor. aulas vão ser por essa plataforma aqui ou vai ser outro tipo de plataforma? Não, vai ser essa plataforma, viu? Certo, ok. Claro Obrigado. que é assim, às vezes a gente pode, sei lá, eu posso passar para vocês algum vídeo, algum exercício, algum, sei lá, a gente pode eventualmente, né, usar algum aplicativo para fazer uma aula diferente. Não obrigatoriamente a gente tem que vir aqui para o Meet, né? Mas assim, como a gente tem conteúdo, né? Eu entendo que a gente vai muitas vezes estar aqui, tá entendendo? E assim, como a gente também vai ter, assim, tanto conteúdo como a nossa aula é assim, outras questões que eu queria também tratar com vocês, assim, no primeiro dia, para a gente poder entender. Eu queria até, era isso que eu queria também deixar meio que estabelecido, né? A gente tem as avaliações, né? A gente não sabe quando é que a gente vai voltar presencialmente para o campus, né? Exatamente. As postagens de materiais, algumas ferramentas que a gente possa utilizar para outras questões, né, e tudo. Mas, assim, o que eu queria que a gente fizesse? Eu queria que a gente entendesse que a nossa forma de aprendizagem também mudou um pouco, né? Eu acho que aqui eu falei muito porque o que a gente conversou hoje, eu tinha que realmente explanar, porque eu tinha um conhecimento, enquanto, eventualmente, vocês me perguntavam alguma coisa, vocês complementaram, como o Felipe complementou, a Juliana também trouxe alguma questão, o próprio Lucas, né, também questionou alguma coisa, Maria Clara, né, você mesmo, Igor, está perguntando também, mas o conceito de hoje, ele é um conceito que gera muita dúvida. Eu acho que muita gente se interessa por saber sobre tributação, né, e tal. Acho que está super relacionado com a disciplina da gente, né, porque dentro da controladoria, um dos aspectos é o tributário, né? Mas eu queria que a gente hoje construísse a nossa aprendizagem no sentido assim, não adianta eu fazer uma prova com conceitos que vocês vão pesquisar aí na casa de vocês, porque eu vou ter que dar 24 horas para vocês me devolverem a prova. Eu acho que vai valer muito mais a pena se a gente construir, talvez, uma empresa que vocês me tragam o cálculo do tributo mediante a escolha de uma atividade, como é que vai se dar essa atividade no lucro presumido, no lucro, no Simples Nacional, talvez agregue muito mais para vocês, para a gente tomar uma decisão dentro de um planejamento tributário, entendeu? Então, eu acho que eu, pelo menos, pretendo trabalhar com vocês uma nova forma de avaliação, que a gente construa, para que vocês aprendam de verdade, entendeu? Porque, assim, na vida real, a gente pesquisa. Quando eu vou fazer um planejamento para uma empresa que chega lá no escritório, que ela já vem com uma forma de tributar, eu vou avaliar se é melhor a que ela já está, ou se outra, porque, assim, naquele ano eu não posso mexer, mas eu posso sugerir ou preparar a empresa para uma mudança no ano seguinte. Conversar com o dono dela e avaliar isso daí, tá entendendo? Então, eu acho que, pelo menos a minha proposta, é que as nossas avaliações não sejam as tradicionais, de eu passar uma prova normal para vocês, e sim a gente ter trabalhos que vocês possam construir determinadas questões que a gente está discutindo aqui, né? E assim, a gente passar uma aula presencial de 1h40, né? É uma coisa.
uma aula virtual de 1h40, eu falando sozinha, e vocês aí, que eu não sei se vocês estão assistindo televisão, né? Se vocês estão fazendo outra coisa, é outra coisa completamente diferente. E eu só vou conseguir prender vocês se a gente tiver coisas interessantes aqui para tratar, né? Então, se a gente tiver como compartilhar conhecimento, construir informações, construir coisas novas, entendeu? Eventualmente vai ter uma atividade que não vai ser muito interessante para uma pessoa, mas vai ser interessante para outra. Pode ser que tenha alguém aqui que seja doido para saber como é que a gente faz o cálculo de uma folha de pagamento. Então, quanto é que é um custo de uma folha de pagamento? Entendeu? Como é que a gente vai calcular? Pronto, nós vamos calcular. Então, eu acho que são vamos dizer assim, são esses, não vou dizer exercícios, mas são esses trabalhos que a gente vai desenvolver, que eles são muito mais eficientes em eu avaliar, vamos dizer assim, o desempenho de vocês, do que eu pegar e passar uma prova para vocês fazerem na data da avaliação. E vocês calcularem e apresentarem, né, o que vocês entenderam, o que vocês... assim, já lá na sala de aula, e assim, eu acho que foi muito produtivo o pessoal que teve esse semestre passado comigo. Já no primeiro dia de aula, eu pedi para se dividir em equipe, né? Eu sei que também é mais complicado, eu não sei quantos de vocês conhecem. A gente não tem grupo de WhatsApp agora, porque a gente tinha antes, mas vamos ver como é que a gente vai fazer isso. A gente vai criar uma estratégia para fazer. Mas, assim, eu pedi para o pessoal se dividir em grupo e criar esses grupos criarem umas empresas e escolher a atividade dessas empresas. E aí, dentro dessas atividades, a gente vai estruturar essa empresa para a gente criar uma controladoria para essas empresas. Vamos criar esse produto, vamos tentar construir esse produto, ele vai ter os materiais que vão ser construídos, ele vai ter pessoas que vão trabalhar nessa empresa, ele vai ter tudo, né, para a gente poder trabalhar como uma empresa. Então, o primeiro passo que é criar os grupos, ou vamos individualmente, vamos ver como é que a gente vai fazer. A gente tem uma turma grande, de 42 alunos, eu acho que individualmente é mais complicado, até para eu dar o suporte, acho que talvez em grupo seria mais fácil. Mas vamos amadurecer, próxima aula a gente define, se cria os grupos para a gente poder constituir essas empresas, né? E a gente, como controladoria, vamos ser consultores e montar essas empresas e construir essas empresas, fazer o planejamento tributário delas, fazer o planejamento de pessoal, quantas pessoas, qual é o custo desse pessoal, né? Fazer, vamos dizer assim, o orçamento delas, porque a gente, no final dessa disciplina, a gente tem que ter o orçamento dela. Então, a gente tem que estruturar ela para a gente poder ter esse orçamento, o planejamento do ano que vem, né? A gente vai realizar ela nessa V2 e vamos planejar ela para o ano que vem. O que a gente tem? Qual é a meta de venda que eu vou ter, né? E se a gente vai oferecer esses produtos para quem? A gente vai criar um Instagram para vender esses produtos? São produtos que são vendidos virtualmente? Ou a gente tem que estar preparado para vender fisicamente, né? Então, eu acho que isso daqui a gente tem que usar a nosso favor para a gente crescer. E a gente tem tudo para fazer isso tranquilo, né? Tudo que a gente discutiu aqui é possível de colocar em prática. E a minha pessoa está aqui para ajudar, né, a gente fazer essa construção. Tem tudo para dar certo, né? Então, para a primeira aula, pois diga aí, tu tem uma ideia aí, Felipe? Pois vamos compartilhar, ou tu quer compartilhar comigo depois? Professora, eu vou amadurecer, falo com a senhora joga para a turma. Pois vamos sim. Assim, eu acho que é dentro do que eu estou dizendo, né? É sim. Pronto. Então, pronto, vamos amadurecer. Porque se o Derek está dizendo, eu tô dentro. Não, nós vamos estar todos dentro. E assim, pessoal, eu quero é que a gente possa realmente fazer algo junto, entendeu? E todo mundo comprar a ideia, porque a gente precisa realmente se reinventar, pessoal. Foi-se o tempo que a gente podia fazer sempre a mesma coisa. Infelizmente, a gente está vendo que não dá para ser assim, né?
E coragem é a palavra de ordem, né? E a gente tem condição de fazer, pessoal. E assim, eu acho que é se enganar. A gente fazer uma prova, eu passar as questões, fazer uma prova, vocês me devolverem com 24 horas, 48 horas, e eu corrigir, tá tudo certo. Muita gente tirando 10 e a gente fazer de conta que tá tudo bem. Não é por aí. Eu acho que nem eu quero isso, nem vocês querem, né? E a gente tem todo mundo aqui é competente, todo mundo aqui quer crescer na sua profissão, né? E eu acho que é para isso que a gente está aqui. Crescer, desenvolver, aprender a fazer coisa nova, né? Eu acho que esse nome consultor é tão bonito, o povo tudo usa, né? Por que a gente não pode usar? Não é porque a gente está na faculdade que não pode usar, não. Todo mundo pode. Tem gente que às vezes não tem nem. Hoje em dia todo mundo é coaching. Às vezes eu nem entendo. Eu vi uma reportagem essa semana. Eu estava num consultório, né? E lá tinha uma arquiteta, não sei o quê, aí ela era coach, não sei o quê. Eu disse, vale-me Deus. Ela é arquiteta. Eu sempre achei que a arquiteta era uma super profissão, né? Ela agora é coach, não sei o quê. Eu disse, o que ela faz agora? Ajuda a decorar a casa ou ela faz outra coisa? Eu fiquei assim, nossa, né? Como é engraçado, o povo muda os conceitos das coisas. Eu achando o máximo que a pessoa era coach, né? Mas não é bem isso, né? E aí, assim, eu quero que a gente tenha orgulho da profissão da gente, né? O administrador, o contador, tá entendendo? E que a gente traga diferencial para a gente poder se vender no mercado, né? Oferecendo serviços super diferentes que a gente tem como oferecer, porque a gente tem conhecimento, a nossa faculdade tem conhecimento, a gente tem parceria com várias empresas, né? A gente tem um NAF, pessoal, que é um projeto. A gente tem um Instagram, se vocês puderem seguir a gente. Felipe, bota aí o caminho do nosso Instagram para eles seguirem a gente, para acompanharem as postagens, que tem Vou pegar de aqui informação, o link. né? De informação, de legislação que está saindo, sabe? E lá a gente atende quem tiver alguma questão de empreendedorismo, que quiser formalização sobre e-mail e tudo, a gente ajuda, né? E tudo. Então, assim, se vocês quiserem seguir e ajudar a gente a divulgar, a gente também agradece, tá certo, pessoal? Então, a gente está aqui para crescer, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei, mas já tem vocês aqui para ajudar a gente. E se a gente tem 31 pessoas aqui, se cada 31 arranjar mais 31, mandar para 31 diferentes, só aí a gente já vai ter 31 vezes 31, já multiplica. Imagina aí quanto é que a gente não vai ter, né? E um passando, e a melhor propaganda, pessoal, é a de boca em boca. Essa é a melhor de todas. E eu sei que a gente vai conseguir crescer mais ainda, certo? Gente, eu acho que por hoje eu vou deixar vocês. Ele é teu, não, Juliano. Deixa de ser possessiva, viu? Se tem gente que É meu miguxo. ele é teu, aí tem gente brigando aqui, tipo, com ele. Eu chamo ele de menino prodígio. Meu menino prodígio. O Derek é show mesmo. Muito mesmo. Ele é maravilhoso. Certeza. E aí, a gente vai aproveitar ele aqui na disciplina, que ele vai ajudar a gente a dinamizar o negócio. E aí, aula que vem, a gente continua, gente. E foi um prazer. Aula que vem, a gente se apresenta. Vamos com calma, Juliana. Hoje foi só um pouquinho, é só para iniciar, para o pessoal começar com pressão, começar a animar. Vai dar certo, vai Só dar para certo. animar. Gente, a gente leva um tempinho para a aula disponibilizar, mas assim que disponibilizar, eu boto no canal do YouTube, aí eu pego o link e coloco aí, tá certo? E vou disponibilizando. Vamos ver como é que a gente se sai? Dependendo, a gente vê se precisa criar um grupo no WhatsApp ou não. Para mim, não tem problema a gente criar um grupo no WhatsApp, tá certo? Eu sou super tranquila com relação a isso. Posso disponibilizar meu telefone, e aí a gente vê se cria ou não. A gente define isso próxima aula, tá certo? O que vocês preferirem. Se vocês se sentirem mais confortáveis em a gente ter o grupo, a gente cria, tá bom?
Ok, professora. Boa noite, gente. Um prazer. Esse semestre com certeza vai ser melhor do que o passado. A gente já tá mais. Professor, Oi, amor. como é que vai ficar no quesito da frequência? Como é que vai ficar? A senhora Nós faz a vamos chamada e fazer. tudo, normal? Hoje a gente não vai fazer, não, fique tranquilo. E assim, na verdade, a frequência, Igor, pelas entradas de vocês eu consigo fazer, né? Que você acaba vendo aqui. E essa aula, ela como vai ficar, assim, a gente, na verdade, a aula é assíncrona, né? Eu tenho a obrigação de deixar a aula disponibilizada para vocês, gravada. É claro que eu posso ter algum problema e, não, infelizmente, não conseguir gravar naquele dia. Mas o aluno, ele pode assistir a qualquer momento, entendeu? Então, assim, mas você tem a possibilidade de assistir a aula a qualquer momento. Então, a chamada não é uma questão tão definitiva, né? A questão é que a gente perde a consistência dos trabalhos, das apresentações que a gente teria, entendeu? Então, é muito mais por isso do que simplesmente pela presença. Tá entendendo? Certo, professor, obrigado. De Valeu. nada, amor. Mas é claro que se você tiver algum imprevisto e não puder assistir a aula, você tem como assistir pela gravação e acompanhar, entendeu? Mas, assim, a questão da presença é muito mais nesse quesito do que fazer a chamada e levar uma falta. Isso não é uma questão, entendeu? Entendi sim, obrigado, professor. De nada, amor. Valeu. Tá, beijo, gente. Boa noite. Até quinta. Boa noite, Boa professora. Até noite, quinta. Ju. Felipe, obrigada, viu? É quarta, não? Beijo. Vou olhar Ah, aqui e quinta. a gente É se quinta. fala. Beleza. Beijo. Beijo para todos. Outro, professora.